Muito bem-vindos a mais um podcast Seguro e Média, Gestão de Risco Profissional. Esse é um podcast que traz informações na área de saúde para o seu dia e o meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado especialista em Direito Médico e consultor empresarial. Estamos aqui hoje para poder falar sobre a importância do seguro de responsabilidade civil para residentes. Esse é específico só para residentes. No episódio passado a gente falou sobre generalistas, né? Recém-formados que não quiseram fazer suas residências. Agora a gente vai falar sobre seguro específico para residente que nós temos alguns no mercado. E quem vai nos falar novamente é a Isabela Fernandes, novamente, né? Todo mundo já conhece ela aí, especialista em gestão de risco profissional, né? Tem nos dado aí bastante aulas sobre seguro de responsabilidade civil, principalmente na área de saúde, que ela é expert. Então a gente vem falar, né? E eu quero saber de você por onde começar, o que você trouxe para a gente aí sobre essa questão do seguro de residentes, o que tem mais assim, procuro, as pessoas perguntam, tem dúvidas. Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer enorme falar para esse público, seguidor aí do Cassiano. Tá junto aqui passando essas orientações, trazendo informações relevantes. Mas vamos lá. A questão da residência. É muito comum o profissional da saúde que está ali fazendo a sua residência, especialmente quem já foi formando e entrando numa residência, acreditar que não precisa de um seguro de responsabilidade civil profissional e acreditar ou até achar que não há responsabilidade profissional direta relacionada à sua atividade, pelo fato de haver um preceptor, um responsável, um coordenador, cada um chama de uma forma, mas basicamente é isso que compõe a residência, ter alguém ali te orientando, responsável pelo seu ato. Todo esse aparato no dia a dia confunde ali para o profissional que já é médico, que já tem o seu CRM, sobre a questão da responsabilidade que ele já tem perante cada ato que ele executa dentro daquela residência. E acaba, mais uma vez, trazendo aquele termo que a gente já usou, que é a falsa tranquilidade de que ele não precisa se preocupar ainda com a responsabilidade civil profissional, que é contratar um seguro. Muito bacana. Ou seja, vê se eu entendi correto, Isabela. O médico ele formou, depois que ele formou, ele começou sua residência e vamos supor que ele já começou na cirurgia, né? A residência de cirurgia. E aí ele está fazendo seus procedimentos, porque ele tem que colocar a mão na massa, né? E aconteceu problemas com o nosso paciente. Acontecendo problema com o nosso paciente, ele veio a óbito, a família não quis saber, né? Quem que levou ele a óbito, pegou o prontuário, que é de direito dele, acessou as informações e lá estava o cirurgião principal, que é o preceptor desse aluno, estava o residente e outros profissionais. E aí ele ajuizou a ação, vai todo mundo pelo barco. Exatamente. É isso, exatamente isso. Então, de forma simples, é basicamente isso. Ou seja, não tira qualquer tipo de responsabilidade contra ele. Exato. Né? O fato dele ter uma pessoa que é responsável por aquele atendimento, orientação, condução, né, daqueles atendimentos, não exclui a responsabilidade dele e, ainda mais importante também, mesmo que seja fácil de comprovar, que é outro entendimento que existe por parte do profissional da saúde. Ele alega assim, mas mesmo assim é fácil provar que a culpa não é minha, porque fulano era o preceptor, fulano era o responsável, fulano é quem era o orientador. Ok, mas isso não muda o fato de que haverá a necessidade de contratar advogado, que haverá a necessidade de se defender e que haverá custo para isso.
Então, Perfeito. é uma preocupação pertinente. Da mesma forma, o fato da defesa ser mais fácil ou mais difícil não exclui o fato de que vai ter que acontecer essa defesa e que vai ter que ter esse custo. E a gente tem aí, né, algumas empresas de seguro que fornecem, inclusive, advogados especializados para garantir uma boa defesa aí. Bacana. E lembrando, você que é residente, que está nos escutando, lembre-se, você é médico. Exato, já tem o seu CRM. Você tem seu CRM, então isso não inviabiliza um processo administrativo, isso não viabiliza um problema judicial ou inclusive criminal contra você. Então estar preparado é a melhor coisa que ele pode fazer. Gestão de risco. Falamos também diversas vezes em outros podcasts, mas a gente tem que bater nessa tecla, porque o profissional ele precisa entender que ele precisa realmente procurar os melhores seguros profissionais da área de gestão, enfim, exatamente, para se proteger. Porque não adianta ficar, né, por trás ali do seu preceptor, que o seu preceptor não vai fazer a sua defesa. Ele vai se defender. Esse ponto é ótimo. É. Porque do outro lado, na hora que o processo estiver correndo, todos estão sendo acusados. Cada um vai fazer a sua defesa. Perfeito. E aquela pessoa que estava ali, muitas vezes, com seu orientador, com seu preceptor, ela vai também se defender. E ela não vai simplesmente assumir a culpa. Não é o natural, não é o que comumente vai acontecer. Então, você vai ter do outro, o profissional ali que é residente, ele vai ter do outro lado alguém muito provavelmente atribuindo a culpa a ele. Como já foi visto em inúmeros casos, mas o residente fulano de tal, ele seguiu sem a minha orientação. Ele não seguiu o protocolo que era me consultar antes de prescrever tal medicação. Olha o problema. Ele aí. não veio me falar durante o procedimento. Existe um protocolo de que sempre tem que buscar o nosso consentimento primeiro antes de seguir adiante. Estou dando um exemplo muito simples, sem tratar nada muito complexo. Então a gente vai ter do outro lado uma pessoa querendo tirar a culpa de cima dela. Pode até não te acusar diretamente, mas assumir essa culpa não vai também. E a gente falou nos outros episódios que, mas ali o hospital tem os advogados, ele vai fazer nossas defesas. Exato. O preceptor tem advogado, nós vamos alinhar. Tomem cuidado com isso, né? Porque, como a Isabela já falou, o advogado do hospital defende o hospital. Exato. O advogado preceptor defende o preceptor. E você está, infelizmente, sem ninguém para te defender. Então, tome cuidado. Por isso que é importante o médico já formar, fazer sua residência já precavido, né? Quanto aos riscos da sua profissão e ter esse seguro de responsabilidade aí que é voltado. Aí eu quero te perguntar, existem muitos seguros que cobrem esse seguro de responsabilidade civil específico para residentes? Sim, as seguradoras têm essa possibilidade de contratação quando a pessoa é residente. O que é importante essa pessoa se atentar é como ela vai contratar. A gente percebe que muitos profissionais que estão na residência, muitas vezes não podem vou usar um termo aqui, se dar ao luxo de exercer apenas a residência e dedicar integralmente ali a seu tempo para esse momento que é a especialização dele. Muitas vezes ele tem que dividir o tempo da residência com plantões fora da residência. Então, o que é importante é essa pessoa se atentar em comunicar essas particularidades, porque quando a pessoa fala assim para a operadora que ele está contratando o seguro, eu sou residente, e ele não mencionar que ele atua fora dessa residência, em algum momento ele vai ficar descoberto. Principalmente se alguém não explicar isso para ele. Então, é importante mencionar isso para ele não ficar sem cobertura nas outras atividades. Porque cobertura para residência, o próprio termo está falando e está sendo muito claro. É para cobrir a atuação exclusivamente na residência. Se a pessoa atua fora,
Ela às vezes fica com aquela sensação assim, eu consegui um seguro barato para minha residência, eu estou completamente coberto. Perfeito. Mas é apenas para residência. Não vai cobrir os plantões que ele está fazendo. Exatamente. Mas existem seguros que façam... Que vai cobrir ambas as circunstâncias, mas isso tem que ser mencionado, Perfeito. explicitado e constar tudo nas condições, na apólice ali que ele está contratando. Então, resumindo, o profissional, para ficar coberto de forma adequada, ele precisa passar todas essas informações, aonde ele faz a residência, aonde ele atua com plantões, para que o corretor ou o gestor de risco dele possa complementar de forma adequada o seu seguro de responsabilidade civil, porque aí sim ele vai ficar tranquilo, certo? Exatamente. Então, mais uma vez, cuidado com o preço, cuidado com informações falsas. É muito importante vocês pegarem as condições gerais, entender as condições gerais, ou mesmo, como a Isabela falou em outros episódios, né, a formulação mesmo da própria seguradora ou da associação, enfim, que está fazendo a cobertura e dizendo todos os preceitos, né, dizendo, não, beleza, a gente vai cobrir, etc., e você guardar isso. Para caso aconteça qualquer tipo de problema, você está garantido da atuação, né, ali nas suas coberturas, que eu tenho certeza que será coberto. Porque as seguradoras, elas têm esse viés muito claro, né, muito transparente no que está excluído e do que não está excluído. Então é muito importante a gente ter isso, principalmente, claro, com o profissional que está te atendendo, né, Isa? Exatamente. E aí, dentro dessa situação que o Cassiano está explicando aqui para a gente, da pessoa falar, explicitar, ter tudo relacionado, a pessoa fica com aquela falsa sensação, mais uma vez, de que está pagando mais barato. Não existe pagar mais barato em seguro. Existe contratar menos. Então, a pessoa recebeu uma proposta da seguradora X porque ela mencionou que é residente. Ótimo. Mas está sendo coberto apenas a residência. Aí ela recebe uma cotação mais completa de outra seguradora. Ela fala, essa segunda aqui é muito cara. Não, aquela segunda não é mais cara. Ela está te dando mais cobertura e te deixando menos vulnerável. Esse é o ponto. Não é contratar mais barato, é pagar menos. Isso tem que ficar muito claro para a pessoa. Super interessante. E tem algum outro caso, assim, que são mais recorrentes, né, pelos residentes, assim, a maior procura, a maior dúvida, assim, que você pode abordar para a gente? Sim. É muito comum essa questão da atuação na residência e fora da residência, é um ponto de atenção importante e no qual a pessoa tem que se preocupar em ter um seguro de responsabilidade civil profissional, por exemplo, que é o seguinte, a gente já mencionou que a pessoa, quando vai para a residência, ela já é um profissional da medicina, ela já tem o seu CRM. E perante ao CRM, a pessoa, quando exerce uma atividade de alguma especialidade, ela pode até não ser criminalizada, ela não pode chegar ao ponto de ser caçada, porque no Brasil não tem essa questão da pessoa só poder exercer certa atividade quando ela é especializada naquela atividade. Mas, mais uma vez, aquela relação que a gente menciona. Uma coisa é o que a pessoa pode fazer perante o conselho regional dela e o que ela terá de cobertura com a sua seguradora. Então, muitas vezes, um exemplo prático, a pessoa está fazendo uma residência de ginecologia com obstetrícia. Então, enquanto ela está atuando dentro da ginecologia com obstetrícia da residência dela, tudo ok, o seguro já está sendo coberto para isso, ela contratou para cobrir aquela residência também. Mas se ela atuar de forma eletiva, já como ginecologista obstetra, neste momento ela está fora do alcance da cobertura dela na seguradora. E nem sempre quem está comercializando explica isso para a pessoa e ela fica tranquila, achando que ela está coberta na residência e no atendimento que ela está fazendo eletivo ali para ginecologia com obstetrícia. Uma vez que ela ainda não se especializou, não terminou a residência,
neste momento ela se enquadra naquela situação de atuação fora da área de especialidade, que é um risco excluído em todas as seguradoras. Mas lembrando, isso perante seguradora. Perante Exato. o CFM, o CRM, ela tá ok. Tudo ok, Ela nenhum pode problema. fazer, como a gente já falou também em outros episódios, o médico, quando forma, ele é médico. Exato. E aí ele vai, claro, atrás do seu sonho, fazer sua residência, e você pode atuar, principalmente, como a Isabela falou, você é GO, né? E você começa a fazer, né, particularmente ali, também atendimentos e Exato. não tem problema nenhum quanto à questão do CFM, né, dos CRM, conselhos. CFM, Enfim, não tem. regionalmente, federal, a pessoa não Enfim, tem não problema tem nenhum problema. aí. O problema é só na cobertura, que como a gente já falou, a gente tem que ler as condições gerais e os riscos excluídos, que provavelmente vai estar lá. Exatamente. Então a pessoa só tem que Interessante. saber que ela precisa contratar, que ela vai contratar um seguro que vai cobri-la na residência, que é importante, ela pode ser responsabilizada, como a gente já falou em pontos anteriores que a gente veio tratando aqui, mas é importante ela saber até onde ela está e não está coberta na atuação fora da residência junto à seguradora. Então, um bom consultor aí vai poder te trazer todos esses esclarecimentos para a pessoa saber o que ela tem que contratar e como ela tem que contratar para ficar coberta em tudo que ela atua ali. Assim, muito bom, né, esse bate-papo, a gente entender um pouco mais, a gente sabe da dificuldade de muitos profissionais que são recém-formados, a gente sabe que vocês estão ali com sede de trabalhar, de ganhar seu dinheiro, mas não menosprezem os riscos da sua profissão, porque o que você pode, às vezes, achar que é uma despesa, né, na verdade, pode te trazer um grande alívio futuramente caso você tenha um problema, né? Um problema de, enfim, processo judicial ou já no início administrativo já no início da carreira, porque isso vai tirar o seu sono, isso vai te desanimar. Eu já vi muitos casos que acontecem assim, sabe? Mas o que a gente tá aqui para poder falar não é colocando, novamente falando, terrorismo, é para poder trazer informação mais adequada para a sua gestão de risco. Então, é importante o profissional entender que aquilo ali não é despesa, é investimento. Né? A mesma forma como nós temos que ter seguro de carro, seguro de vida, seguro residencial. Para acidentes pessoais. Acidentes pessoais, como tem um jargão, seguro morreu de velho. E é realmente... É muito importante. Assim, é impressionante que eu, desde os meus 20 anos de idade, eu pago seguro de vida para mim, sabe? Eu sempre procurei isso na minha vida, ter diversos tipos de seguro. Então, quando eu comprei minha casa, eu fui lá, paguei seguro de residencial, que é uma michuruca. Seguro de responsabilidade civil eu sempre tive, tanto como advogado quanto contador, quando eu atuava, né, com contabilidade. Hoje não atuo mais, mas enfim, eu dou algumas consultorias. Então, assim, é de suma importância a gente ter e ficar tranquilo. Gerir o risco, isso é gerir o risco. Eu nunca, graças a Deus, precisei utilizar. Mas sabendo, colocando a cabeça no travesseiro, sabendo que a qualquer momento pode ter um problema e eu estar coberto, isso traz um alívio muito grande. Total tranquilidade para exercer. O que você gosta de fazer com sossego. Exatamente. E para você que é profissional residente, é muito importante vocês fazerem o seguro e depois de fazer também como eu faço. Né? Eu sempre estou ali, quando eu tenho alguma atualização na minha vida, o residente, porque ele formou e agora ele é um médico profissional especializado naquela, né, entrar em contato de novo com o seu corretor, discutir as cláusulas. Exato. Entendeu? Eu, particularmente, tive uma discussão, né, muito proveitosa junto com o meu corretor de seguro de vida, que eu comecei a discutir uma opção de informações que, para mim, eu achava que eu não estava sendo coberto. Sabe? Porque muitas das vezes a gente escuta as outras pessoas falando, não, mas isso, aquilo é ruim, é caro, você paga muito caro, vai nesse que é mais barato.
Quando eu fui pegar... É aquela história, não é mais barato, tá contratando menos. Quando eu fui pegar particularmente as condições gerais do meu contrato, fui discutir com ele e as outras, eu fui ver que eu tô no lucro. Exato. Pago realmente mais caro, mas eu tô extremamente coberto daquilo que eu realmente contratei. A relação sem custo-benefício fica de fato bem justificada, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a gente estar aqui falando, você pode ter certeza que o que a gente está falando, a gente quer, né, trazer da melhor forma possível informações adequadas e conscientizar, né, Isabela? Conscientizar, porque infelizmente o mercado não conscientiza ninguém. As pessoas formam, ninguém faz ideia que é um seguro de responsabilidade civil. Eu falo, cara, o que é isso? Precisa para trabalhar com tranquilidade, de fato. Não sabem sobre uma boa gestão financeira, de investimentos, que serão depois assuntos, temas abordados futuramente. Então, é realmente ajudar, é trazer informações para agregar valor ao seu dia. Exato. É tão interessante isso que muitas vezes o residente ele está ali atuando, primeiro, a maioria, principalmente na rede pública, assim, que eles estão como residentes internamente. No papel, todo mundo sabe que ele é residente, mas na realidade, no dia a dia ali, dentro desses hospitais, eles estão na linha de frente, atuando até muito mais do que quem está ali para orientá-los. Então, como que um profissional que já está ali com a carga da responsabilidade de quem está na linha de frente e nem sequer tem um seguro compatível ou uma gestão do risco profissional compatível com o que ele está vivendo? Então, é tudo isso que você falou, é trazer à luz da informação para ele entender onde que ele tem que focar a energia dele no que diz respeito à gestão do risco e poder seguir tranquilo nessa fase que ele está ali se especializando. Maravilha. E se você é residente, está nos escutando, está nos vendo aí nas redes sociais, no YouTube, né? Compartilha com seus amigos residentes, sabe? Dá o seu like, coloca qualquer tipo de pergunta, pode nos mandar, a gente tem o prazer de responder, né? Vai ser um privilégio, né, contar com a sua participação, porque o que a gente está fazendo aqui é a conscientização de diversos profissionais. A gente tem ciência de que isso vai chegar em maior número possível de pessoas, porque são informações de extrema relevância, né, para os profissionais da área de saúde, que esse é o principal ponto do nosso canal, que é para falar tudo sobre a área da saúde. Se você gostou, dá o seu like, compartilha e não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, que a gente sempre tá trazendo informações de qualidade para você que é profissional da área de saúde. Nós iremos abordar, né, no próximo episódio sobre a importância do gerenciamento de crise e imagem. Então, não deixe de seguir aí para você receber essas informações de forma mais adequada. E, enfim, aí você já sabe como é que tem um mecanismo, clica lá no sininho para poder ter as informações, que vai ser um prazer aí passar essas informações para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.